Olha só, gurizada, fazer escolhas mais inteligentes provoca mudanças na nossa vida. Isso vale para tudo, para o que tu consome, onde tu coloca o teu tempo e, é claro, como tu cuida o teu dinheiro. Por isso, estamos indicando o Sicoob. Muito mais que uma instituição financeira, você será cooperado e será dono também. E vamos pro corte. Eu sempre brigo jornalisticamente com os colegas que a gente tem que falar sempre do vencedor do Clássico Grenal, não do perdedor, e historicamente é o contrário. Na imprensa, na torcida, que se fala mais de quem perdeu do que quem ganhou por questões da nossa cultura. Eu quero falar mais do Inter, porque foi o Inter que venceu o Grenal e não o contrário. Mas, ao falar sobre isso, eu preciso começar por uma frase que o Diogo lembrou e eu quero mostrar aqui. Na minha visão, o Grêmio ele é ainda mais derrotado quando o Marcos Rocha diz que o Grêmio perdeu na vontade. Não emplaquem esse discurso. Não foi na vontade que o Internacional venceu. O Internacional venceu na tática, o Internacional venceu na técnica, o Internacional venceu na bola. O Internacional passou por cima do Grêmio em todos os aspectos de um jogo de futebol, inclusive mental. Que outrora nós víamos o Inter tomar um empate em casa, tomava um gol em casa e os caras morriam. Pareciam que tinham matado a mãe e estavam num velório no estádio Beira-Rio. Pelo menos ontem nós estamos fazendo uma análise. O Inter pode dar tudo errado, o Inter pode cair para a segunda divisão em dezembro e tal. A gente está falando do jogo de ontem. Ontem a análise do Inter é perfeita. De um time que foi muito melhor que o Grêmio. Não foi na vontade, como quer emplacar o senhor Marcos Rocha erroneamente, talvez para esconder todos os erros do jogo dele. O técnico do Internacional é completamente maluco. O Baldasso vinha aqui dizendo assim, não, mas quem sabe com o Paulinho e o Ronaldo... Ele avançou os caras. E os caras correram que eram os condenados, porque eles também voltavam para marcar. O Ronaldo marcou bem, o Arthur fechou espaço, o Paulinho também. Só que o Internacional foi agressivo, o Internacional atacava espaços. E isso fez com que o Borré, por exemplo, e é até uma informação de bastidores, ele diz, comigo tu vai jogar melhor, porque tu vai ser o cara do ataque que vai atacar o espaço, tu não vai ficar lá esperando a bola. Eu vou jogar a bola, eu só preciso que tu esteja no espaço na hora certa e coordenando os movimentos, as coisas vão acontecer. Foi assim que ele fez o gol de antecipação no jogo contra o Monson, e a gente diz, mas é Monson, antecipar o zagueiro do Monson é barbada. Mas é assim que ele antecipa, era o Wagner Leonardo, que ele vai lá e cabeceia, e todas as outras bolas que ele ataca o espaço, ou seja, privilegiou um jogador do Inter no seu jeito de jogar, dizendo, olha, é assim que eu te quero jogando. O Internacional tem muitos méritos, eu não sei o que aconteceu, mas o Ronaldo, na análise inicial, hoje se torna um jogador de futebol extremamente relevante na avaliação do Internacional. Quando terminou? Não, mas... Então tá, né, que tu parou e... Então, por favor, conclui, que eu tô gostando muito da tua análise livre. Eu vou dizer que tu tá, assim como tu falou que o Inter foi perfeito, tu estás próximo da perfeição hoje. Só calma com o Ronaldo, né? Próximo da perfeição. Não, mas é que assim, Bagé, é uma análise da partida. O pé dele não amoleceu no jogo. Não. O pé dele continua duro. É a análise da partida. Ronaldo e Paulinho tem uma boa dupla de volantes. Tá bom. O Internacional claramente está segurando o Bruno Gomes, isso até prejudica um pouco o Vitinho, que não tem, embora o Borré caia pela direita para o centro, mas ele não tem tanta parceria assim, e libera o seu lado esquerdo. Tá nítido onde o Internacional está jogando com o Bernabé e Carboneiro. A questão é como fazer isso funcionar mais vezes e funcionar. Ontem deu tudo certo para os dois, mas funcionar mais vezes e continuar performando com esses dois jogadores nesse nível. Eu não concordo que o Inter tenha uma boa dupla com esses dois volantes, tá? Eu concordo que ontem eles foram muito bem. Mas eu não concordo. O que eu falei? É que tu falou, o Inter tem uma boa dupla de volantes. Não, eu acho que eles foram bem ontem. É que assim, tu não pegou a minha primeira frase, que foi quando o Bagé disse, eu disse assim, Eu só disse calma com o Ronaldo. Analisando o jogo de ontem, Tá. o Inter tem uma boa dupla de volantes. Tá bem, eu acho que não. Acho que hoje foram bem ontem. É por isso que não existe a perfeição. Tá, mas é que é uma Bom, análise mas olha do só, jogo. tá bom, tu colocou a tua tese, cada um tá colocando a sua Sim, opinião. só que daí tu fica retrucando. Debate assim, Só que se tu pode retrucar, eu também posso. Não, tu fala uma vez, eu falo uma e tá bom. Então. Não precisa falar tu duas e eu uma. Bom, olha só, eu quero ficar um pouco mais no duelo tático entre o Pesolano e o Luiz Castro. Quando eu critiquei aqui o Luiz Castro na quinta-feira, na verdade, depois do jogo em Bagé, eu sei que muitos de vocês rejeitaram a minha opinião, foram lá nas minhas redes, alguns mais exacerbados, faz parte. A nossa relação, nós da imprensa, com vocês é assim, mete com a emoção. O Luiz Castro parecia que não podia ser criticado, mas o Luiz Castro, que eu acho que foi mal, apesar da vitória, a gente pode criticar um treinador mesmo quando ele ganha o jogo. E eu critiquei lá, a gente teve um debate aqui, especialmente eu e o Diogo, o Bagé não estava naquele programa, sobre como ele pensou o jogo depois da expulsão no primeiro minuto do jogador do Guarani de Bagé. O Luiz Castro não
passa a ser um treinador ruim porque perdeu o Granal ontem. Mas ele foi muito mal, ele foi engolido. O Pesolano deu um nó tático nele. E ele deu um nó tático especialmente no setor mais importante, que ao mesmo tempo foi o mais frágil do Grêmio ontem, que é justamente o meio-campo. Ele subestimou o Internacional, ele subestimou a qualidade do adversário, não entendeu os movimentos que o Pesolano fez, com 2 marcadores que jogaram adiantado, trancando a saída de bola do Grêmio, que deixou o Alan Patrick absolutamente livre para criar, e o Alan Patrick participou e muito bem, foi destaque em todo o jogo, não entendeu o movimento do Borré, saindo também de trás dos zagueiros. É verdade que o Wagner Leonardo ontem, pelo amor de Deus, teve uma atuação comprometedora. E talvez o Inter não tenha feito um placar mais elástico, porque também tem as suas limitações. E tem um goleiro, por exemplo, que tomou um frango onde falhou num único lance 2 vezes. Errou primeiro o soco e depois uma bola que ele disputou com o Carlos Vinícius, ele perdeu. Carlos Vinícius de cabeça, ele com o braço perdeu. E ele é um goleiro alto e forte. Foi mal o Rocher. Como foi muito mal o goleiro do Grêmio ontem. O Everton afundou, completamente sem ritmo, ele perdeu a titularidade. Eu fui confirmar ontem com amigos de São Paulo. Em setembro ele vai para a reserva no Palmeiras. E ele joga algumas partidas, entrando em pedaços de jogos menos relevantes na temporada passada. Então está completamente desembocado, completamente sem ritmo. Talvez consiga recuperar. Mas ele, que já havia batido roupa em Bagé, falha no primeiro gol e falha no gol do Bernabé. E talvez há quem ache que ele tenha falhado no gol do Borré no cruzamento do Carboneiro. Eu acho que não, acho que o vacilo ali é do Wagner Leonardo. O Borré foi o nome do jogo e ele recuperou, o Pesolano tem esse mérito de recuperar no Borré algo que é precioso para um centroavante, que é a confiança. Talvez o Borré, outro Borré, não tivesse tomado a dianteira do Wagner Leonardo. Vocês observaram que ele participou dos 4 gols do Inter? Sim, ele participou do primeiro, cabeceia a bola que origina o gol contra. Ele faz o segundo, ele faz o terceiro e ele participa com o corta-luz na jogada inicial no gol do Bernabé. Foi exuberante o Borré, recupera a confiança. Aliás, o jogo como um todo dá confiança para o Internacional, pelo menos para o começo do Campeonato Brasileiro. Eu queria que vocês me permitissem falar também sobre algumas individualidades do Internacional. O JB costuma dizer bastante aqui o seguinte, que as pessoas criticam, tu falou bem do jogador no último jogo e agora tá falando mal. O JB sempre bate na tecla, sim, porque ele foi bem no último jogo e dessa vez ele foi mal. E assim a gente vai mudando de opinião de acordo com o que o cara vai apresentando. Porém, quando tu é definitivo, tu tem que chegar na câmera, como eu vou fazer agora, e pedir desculpas. Eu disse que o Ronaldo não servia pro Internacional, que tinha que mandar embora. Tu vai falar isso de novo ao longo do ano. Também, não, cara. É que assim, eu não tô dizendo que ele virou o Tony Kroos, eu tô dizendo que ele serve. Ele serve. Ele vai te disservir ali. Ele não é um desgraçado conforme eu pintei. Botei ele no mesmo balaio do Richard e do Cleiton Sampaio e do Alan Benítez. Ele não é. E outra, ele não foi bem ontem. Ele foi bem em todos os jogos que ele participou dessa temporada. Foi bem em todos. Não, só para terminar sobre individualidade. Então, o Ronaldo é um. Eu peço desculpas, eu errei. Segundo, o Bernabé. Não precisamos mais conversar que o Bernabé, do lado esquerdo defensivo, ele vai ser um problema. Que o Pesolano ontem conseguiu, de alguma forma, coibir com uma boa cobertura. Do meio para frente, o Bernabé é uma usina. Ele é um maluco, ele é um furacão. Ele sempre vai ser perigoso, como foi ontem. Carboneiro, que eu critico porque é um jogador muito individualista. Porque ele é marrento. Só que ele tem muita bola no pé. E ontem ele transformou a vida do Marcos Rocha no inferno e foi um jogador muito importante. Outro, discordância do Leonardo Meneghetti. Eu não vejo o Paulinho de Paula como um jogador de alguma limitação técnica e muito mais marcador do que o homem que possa ser criativo no meio-campo. O Paulinho de Paula ontem foi o parceiro do Alan Patrick, jogando bola. O brucutu era o Ronaldo. O Paulinho de Paula ontem foi o segundo volante de cabeça erguida jogando pra frente. Divergimos. Me mostrou muita qualidade movimentação, técnica. Marcação, participação. Mas na hora do acabamento do ritmo eu achei o acabamento dele muito bom. Discordamos. Acabou o Real Madrid, por fim. Eu tinha na faculdade, Meneghetti, uma namorada chamada Giovana.
Ó, beijo pra Giovana, deve estar nos acompanhando agora. Eu sei o sobrenome dela, mas se eu disser uma, que não vou dizer o sobrenome dela. Cara, imagina a vergonha dela assistindo Não é? o programa. Não. Só assim, Dizendo, não lembra o sobrenome dela? Lembro. Não é Antonelli. Não é. A vergonha nesse momento de qualquer mulher que tem o nome Giovana. Eu vou. Os amigos vão dizer, foi tu que namorou o Baldassi? Imagina agora ela assistindo com o marido e o marido perguntando, é tu? Foi tu? E ela, não, pelo eu vou amor dizer, de Deus. No final da minha explanação aqui, eu vou dizer o sobrenome dela. A Giovana, eu era completamente apaixonado por ela. Tínhamos Mas ela não. 19 anos de idade. E estabelecemos um relacionamento em que eu era encantado por ela, mas ela me decepcionava. Ela frequentemente me decepcionava e eu pensava em desistir. Eu chegava no momento e eu dizia o seguinte, não quero mais saber, eu não preciso passar por isso, tal. Eu sou o cara e vou passar por isso, vamos para outra, passo adiante e tal. E aí a Giovana voltava e me pedia mais uma chance, me tratava bem, implorava, me dava carinho, era um amor comigo e eu de novo acreditava na Giovana. Seguíamos adiante, vivíamos momentos maravilhosos. Passava algum tempo, a Giovana vinha e me decepcionava mais uma vez. Eu nem E quero eu de novo pensava em desistir. decepção. E assim nós fomos durante muito, muito tempo. Só ele E eu era apaixonado. nunca deixava de acreditar na Giovana, embora todas as decepções que ela me dava. E? O sobrenome dela era Giovana Santos Borré. É exatamente isso. Borré. O Borré não deixa a gente desistir dele. Quando a gente pensa que vai desistir, que não há mais decepção para ter, o Borré vem e nos encanta novamente. Eu acredito de novo no Borré. Depois desse roteiro de novela do SBT do Baldasso, que todo mundo esperou um final brilhante, não foi. Baldasso, é que tem algumas coisas que tudo que eu vou falar hoje, tu vai entender como clubismo. E não tem a ver com clubismo, porque eu não estou tirando o peso da vitória do Inter. O Inter mereceu ganhar, o Inter perdeu a oportunidade ontem de massacrar, até no placar o Grêmio. O que eu estou vendo é que tem duas figuras principais no clássico de ontem. As principais individualidades estavam nas casas matas. O Luiz Castro e o Pesolano. O Pesolano, eu imagino que esse tempo que ele não ia para a beira do gramado, não era só treino que ele estava dando. Ele mostrou que ele conhecia exatamente os movimentos do Grêmio. Ele estudou o Grêmio. E isso não é mérito, era para ser normalidade de qualquer treinador. Mas é um mérito grande para ele, porque justamente a seta estava apontada para a questão negativa dele e positiva do Luiz Castro. O Pesolano, sabe por que sobrou tanta bola na frente da área do Grêmio? Porque ele posicionou os volantes que são sim limitados e eu posso o que tu quiser contigo. Ao longo dessa temporada tu vai reclamar demais do Paulinho e Paula e tu vai reclamar demais do Ronaldo porque eles são limitados sim. Eu acho até que o Ronaldo é abaixo do limitado. Mas a questão de ontem, aí é o peso do Pesolano, pelo menos na minha interpretação. Ele arrumou um posicionamento para os jogadores atuarem. Teve um momento que esses dois volantes, eles jogavam as costas dos volantes do Grêmio à frente do sistema defensivo. A bola sobrou várias vezes. O Borré fez um trabalho no começo do jogo de até pivô. Ele separava a bola, ele preparava a bola. Os dois, tanto o Ronaldo quanto o Paulinho, eles finalizaram a um passo da grande área do Grêmio. Isso é mérito do treinador. E o buraco que foi feito ali, é óbvio que ele tem esse mérito do Pesolano, e é por isso que eu estou tão irritado com o Luiz Castro. Porque o Luiz Castro me vendeu uma questão tática que eu espero que ele apresente agora quarta-feira, quando a situação do Grêmio é pior. Porque o Fluminense ontem ganhou do superpoderoso Flamengo e não jogou com o time totalmente titular. Então, esse buraco de campo, eu só discordando de algumas das tuas individualidades, ele também foi provocado pela inteligência do Pesolano e pela leitura tática que faltou, e eu acho que aí pode ter um pouco de soberba, que eu acho que foi o Meneghetti que usou, porque ele demorou muito para mexer. Ele teria que ter mexido imediatamente, pelo menos inclusive com as mesmas peças que ele tinha em campo. Eu acho que o Pesolano entendeu uma forma de jogar do próprio mister do Luiz Castro. E o Luiz Castro demorou a dar a resposta. Pra quem não... Às vezes as pessoas não gostam muito disso, mas só pra tentar entender algumas situações que aconteceram ontem no jogo e que... Depois eu quero que tu fale sobre a discrepância que nunca foi tão grande entre Grêmio e Internacional. Não foi de time, né? Não foi de time que eu falei, né? Ainda bem que tu escuta as coisas. Então, não mas é que nem tu tava falando em ser goleado também na sexta-feira, né? Não é de time que eu falei, foi tu que falou, né? Mas só pra deixar claro, de ser goleado. Eu nunca falei em goleada. Mas vamos embora. Cara, tem um movimento tático que me chamou muita atenção no jogo de ontem, que eu não entendi até agora por que o Luiz Castro não viu. Eu espero que ele não tenha só não visto, não tenha conseguido resolver, seria muito mais grave. No jogo contra o São Luís, só rapidinho, ele disse o seguinte: o que me incomoda é que Arthur e Thiago ficaram muito distantes do Cristaldo. Eles tinham recuado muito para trás e não tinham se aproximado do Cristaldo nesse jogo. É a coisa que ele tinha reclamado no jogo. O que o Pesolano fez ontem que me chamou... O Cristaldo podia se aproximar também. Aí que tá, ele não queria isso. E foi o que o Pesolano fez. O Pesolano pega Ronaldo e Paulinho Paula,
empurra os volantes do Grêmio para trás e automaticamente faz o Cristaldo voltar para buscar a bola. Quando o Cristaldo volta para pegar a bola, acontecem duas coisas. A primeira, o Carlos Vinícius, que ao longo dos primeiros jogos tinha um parceiro para ficar marcando alto, estava sozinho correndo para os lados. Corria para lá, e corria para cá, e correndo para cá. E aí, como o Cristaldo não tem a capacidade de virar de costas pro ataque, pegar a bola, depois girar e depois atacar, ele demorava muito para fazer as coisas, e aí para mim é o grande mérito do treinador do Internacional. Ele traz o Alan Patrick um pouquinho para trás dessa linha que foi empurrado os volantes para ter o campo aberto e bota o Borré a voltar da área, né? E aí o Borré é crucial. Para mim o Borré é muito melhor, inclusive, fora da área do que dentro dela. E aí ele tabela com o Alan Patrick por ali, dá espaço para os pontas do Inter infiltrarem. Cara, eu vou te dizer assim, posso estar sendo até exagerado e às vezes eu sei que eu exagero bastante, mas fazia bastante tempo que eu não vi um treinador humilhar o outro taticamente, assim. O Pesolano viu o jogo inteiro e o treinador do Grêmio não viu nada. E quando ele tira o Thiago e tira o Cristaldo para botar dois volantes para ocupar o espaço, ele não entendeu que não era aquele espaço para ser ocupado. Ele entende o Denilson Pelo como meia, amor de é pior Deus, ainda. cara.